Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para o nosso Papo Medicode, aquele papo agradável e sedutor sobre medicina que temos todas as semanas. O Áureo Sedutor foi gostou. pesado, hein? O Áureo gostou, né? Bom, hoje nós estamos aqui mais uma vez e vamos discutir mais uma vez um tema respiratório, da sequência, né? Semana passada nós falamos sobre DPOC, essa semana vamos falar sobre asma. E aí, Áureo, o que você acha? Asma, né? Asma, eu acho que é uma das grandes doenças aí da medicina, né? Sem dúvida, uma doença muito comum, principalmente nas faixas etárias mais precoces, né? Asma mata? A asma mata, com certeza. Morre gente de asma? Morre gente de asma e eu perdi um colega de turma com asma. Sério? Médica morreu de asma, olha só. Pouca gente sabe, né? Mas asma mata, gente. Com certeza. Quem faz emergência sabe a gravidade do problema, né? E sabe também o drama que é, né? Porque você vê uma pessoa com dificuldade para respirar, é uma coisa que contagia. Deixa todo mundo ansioso. Deixa todo mundo angustiado. Angustiado, né? E aquela coisa de decidir, muitas vezes, se vai entubar ou não vai, você começa a pesar um monte de coisa, onde você está, né? O suporte àquele paciente entubado, se vai ser adequado, se não vai. Exatamente. Às vezes, quando você está no público, você pensa um pouco sobre isso. Com certeza. Agora, a asma é uma doença, a gente vai falar dela, né? Mas como toda doença, né? Se for bem tratada, bem conduzida, não vai chegar na emergência tanto quanto chega, né? Então, é um problema de saúde pública mundial, né? E que acomete uma boa parte da nossa população mais jovem, que merece sim o cuidado e o aprendizado sobre a doença. Bom, então o que é a asma, né? A asma é uma doença inflamatória dos brônquios que provoca hiperreatividade brônquica que culmina com broncoespasmo. Vamos tentar traduzir um pouco ou raciocinar um pouco nisso. Você tem um infiltrado inflamatório no brônquio, aquele brônquio tende a ter uma hiperreatividade com broncoespasmo. Ou seja, o ar tem dificuldade na sua passagem, tá? E essa passagem aí é super importante dentro do tema insuficiência respiratória, que nós já falamos há 2 semanas atrás, né? E sobre dados epidemiológicos, né? O Áureo está falando sobre jovens, né? A asma é uma doença característica da população pediátrica, menor de 10 anos de idade, né? E muitos desses pacientes que têm asma em idade pediátrica, em torno de 50% deixarão de ter asma na idade adulta. Mas existe também os pacientes que adquirem asma após os 50, 70, entre os 50 e 70 anos de idade. Eles são menos, mas existe. Então a asma tem esse comportamento ligeiramente bimodal, mas a predominância esmagadora é na população pediátrica. E 50% remitem, né, definitivamente da asma na idade adulta. Bom, Áureo, queria que você falasse um pouquinho em relação principalmente ao asmático agudo, a crise de asma. Como é que esse indivíduo se apresenta, por exemplo, na emergência, no CTI? Ele chega como? Ele chega extremamente ansioso, né? E com uma dificuldade grande de respirar, e com a característica maior é a dificuldade expiratória. Né? O que a gente mais vê é isso. Claro, a gente está falando de um paciente consciente, né? Que nem o DPOC. Que nem o DPOC. Mas o paciente consciente, porque tem o asmático grave que já chega inconsciente, né? Porque o processo, né? Só lembrando, né, lá do nosso Papo Medicode de insuficiência respiratória, o processo de inspiração é ativo. É ativo. Então você muitas vezes recruta, você vê o platisma do paciente, você vê a musculatura intercostal, né? Contraindo, né? O abatimento de asa de nariz. Então, para inspirar, todo santo ajuda. Agora, para expirar, amigo, não dá. No asmático é problema. Então, ele vai fazendo um aprisionamento de ar. E até nesse movimento de inspiração forçada, muitas vezes tem a aerofagia, né? O paciente arrota e sente aquela dor no hipocôndrio esquerdo do estômago dilatado, né? Você percute ali o traube, tá hipertimpânico, né? Tá engolindo o ar, né?
E na ausculta, como é que é, o Áureo? Na ausculta, assim, o mais comum é a gente auscultar os ruídos expiratórios, né? Em geral, sibilos, Que é o clássico, né? roncos, o Porque às sibilo vezes é o mais você não comum. precisa nem usar o estetoscópio. Não, né? você escuta de longe, né? É o famoso você engolir um apito. Não, então Tá tem um gato, né? Um gato, um apito, e você ausculta o sibilo, principalmente, de longe, né? Mas você tem também as situações em que não tem sibilo, mas tem o ronco, né? E aí o ronco é mais para aqueles pacientes mais crônicos, né? E com um predomínio maior da hiperreatividade na hipersecreção, né? Predomina a hipersecreção ao invés da hiperreatividade brônquica. Sibilo Você que tem é os o dois. assovio, né? O sibilo é o assovio, o assovio expiratório, né? E todo paciente que tem sibilo tem asma? Não. Essa é a minha crítica principal, né? Acontece sim a asma depois dos 50 anos de idade, vamos dizer assim, mas todo paciente com broncoespasmo, depois de 50 anos de idade, você tem que procurar causas extrapulmonares. Extrabrônquicas, extrapulmonares. Por exemplo, insuficiência o cardíaca. cara tem insuficiência cardíaca congestiva. Isso. Certo? Ele vai ter edema, inclusive no brônquio. Isso. E vai fazer diminuição do calibre do brônquio. É. Paciente pode ter câncer de pulmão, epidermoide. Ele pode ter uma diminuição da luz brônquica, porque é da onde está o câncer. Refluxo gastroesofagiano. Refluxo gastroesofagiano. Pode induzir broncoespasmo. Pode. Certo? Entre outras. Várias outras. Verminoses. Aí exposição a gás tóxico. Exposição a gás tóxico. Bronquite aguda, né? Então, nem sempre é asma, perfeito? E outra coisa, se o paciente não tem sibilo, ele não tem asma? Não, de jeito nenhum. Ele pode ter um comprometimento tamanho do fluxo. Pode estar gravíssimo. Gravíssimo, né? Que nem assovia quando sai o ar. Então, sai tão devagar que nem assovia. Ou o paciente que chegou para você com sibilo e asma, e você está tratando e o sibilo some, ou você comemora ou você entra em desespero. Você se desespera. Porque o sibilo pode desaparecer simplesmente porque ele não está ventilando. E se o paciente chega sem sibilo e você trata e vem o sibilo, é um sinal de melhora. Às vezes pode ser um sinal de melhora. Né? Então vai sempre pela clínica do paciente. E o paciente que ele tem asma cronicamente, né, ele sabe. E ele fala para você se o tratamento está funcionando ou não. Né? Você pode perguntar para ele, e aí, tá melhor? Né? Tá sibilando até a alma. Não, doutor, tô bem melhor. Chegou sem sibilar e tá sibilando até a alma. Tô bem melhor. E tá mesmo. Perfeito. Né? E daqui a pouco vai acabar o sibilo, né? E todo mundo também que tem asma ou já lidou com asma sabe do fenômeno da sazonalidade da asma, né? Porque a asma ela tem uma etiologia vinculada à imunidade, à imunologia, e que certamente a alergia, sobretudo mediada por IgE, né? Ela tem um papel super importante. Então, por exemplo, tem aquele cara que faz crise asmática que teve contato com cheiro forte, perfume. Isso. Aquele cara que tem a alergia ao pólen, dependendo da época do ano. O frio também, né? Consegue lembrar de mais alguma outra coisa aí? Asma induzida pelo exercício. Induzida pelo exercício, perfeitamente, né? Excelente, né? Que o cara já sabe, ele já faz a bombinha antes de ir para academia, né? Exatamente. Tem muitos assim. Então, assim, tem essas questões de sazonalidade, né? Principalmente no inverno, né? A gente vê as emergências lotarem um pouco. Porque também fica num clima mais fechado, né? Mais empoeirado, mais aglomerado, as roupas, né? Também. A gente teve, na época lá dos atentados, né, dos Estados Unidos, né, a gente teve também um aumento grande, né, depois dos atentados, da prevalência, né, de asma lá. E era por causa da poeira, né? Nova York ficou com aquela poeirada lá durante meses muito e meses. Tempo, né? Foi praticamente a colisão do asteroide lá com a Terra e a extinção dos dinossauros, né? Ficou aquela nuvem de Então foi uma coisa, poeira, né, que tinha uma explicação, né? Assim como a poluição também tem e tal, né? Mas eu falei da asma induzida pelo exercício, né? Você estava falando de sazonalidade e tal, mas para mim é uma entidade também muito importante, né? Primeiro porque não tem uma explicação ainda que me convenceu. Você se convence com a explicação da fisiopatologia da asma induzida pelo exercício? Assim,
Não muito. Para mim, o problema não está no brônquio, né? A asma induzida pelo exercício pode não estar no brônquio o problema. E aí já li algumas coisas falando sobre congestão mesmo, pulmonar, na asma induzida pelo exercício, mesmo em jovens, né? Mas, enfim, isso é motivo para outro papo médico hoje. Exatamente. Né? Também tem, recentemente, muitas publicações vinculando obesidade à asma. Também. Isso aí é o quente hoje da asma é a imunologia vinculada à obesidade e à asma, né? Virou Quem uma se especialidade também, né? Quem se interessa por isso, por asma, pelo assunto, pode ir que o tema quente hoje é obesidade e asma, né? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre classificação, né? Classificação da asma, que envolve também critérios espirométricos, mas envolve também critérios clínicos, da GINA, né? A GINA, né? Lembra até uma música, né? Lembra do ET e Rodolfo? Lembro. Eles cantavam a música, né? Da GINA. É verdade. Enfim, esses critérios, né, vinculados à GINA, você classifica a asma em asma intermitente, que é aquele paciente que tem um sintoma diurno semanal e noturno mensal e tem um VF1 maior ou igual a 80%. Tem a asma persistente leve, né, que tem um sintoma noturno de 2 vezes ao mês, né, e um sintoma diurno semanal e tenha lá o seu VF1 ainda maior ou igual a 80%, o paciente que tem uma asma intermitente moderado, que tem os seus sintomas diurnos semanais praticamente, né, e noturnos também semanais, os sintomas diurnos, inclusive, pode ser mais de 2 vezes na semana, e tem o seu VF1 aí entre 60% e 80%, e o persistente grave, que é aquele paciente que tem sintomas diários praticamente contínuos, né? E tem uma diminuição aí do VF1 menor do que 60%. Então, geralmente, quando eu vou abordar um paciente com asma, eu pergunto para ele se o sintoma dele é diário e diurno. Você tem crise todo dia e ela é contínua? Não. Você tem sintomas diários, mas 2 vezes na semana? Não. Você tem sintomas diários, semanais? Não. Você tem sintomas diários, mensais, 2 vezes por mês? Sim. Então, esse é um intermitente. Você usa também a comparação com a prova de esforço respiratório. Mas lembre-se, o teste de esforço respiratório ele só vai dar alteração se o paciente tiver crise de asma naquele momento. Então, às vezes, os critérios, né? Se o paciente tem sintoma diário, diurno, diário e contínuo, diurno semanal, diurno quinzenal ou diurno mensal, ou sintomas noturnos que são menos frequentes, ajuda você a classificar se é intermitente, persistente leve, moderado e grave. Até porque quando você tem a alteração já na prova de função respiratória, o cara já está no terceiro grau. Provavelmente ele é persistente grave, que é quando ele tem o VF1 menor que 60. Quando ele é persistente moderado, ele tem sintomas quase diários, né? Ele tem entre 60 e 80. E quando não é, né, com a persistente leve ou intermitente, o VF1 é maior ou igual a 80. E vai vir normal, exatamente. Certo? Existe a questão da prova broncodilatadora. Se o paciente tem uma redução de VF1 e ela melhora 12% com o broncodilatador, ele teve resposta positiva, né? E existem os testes de desafio, né, que nem sempre são utilizados, principalmente são utilizados quando há um diagnóstico diferencial importante. Com base nessa classificação, né, você vai tratar o paciente. Qual é a base do tratamento da asma? Broncodilatador, mesmo, praticamente o DPOC, né? Broncodilatador e corticoide inalatório, né? Nos casos mais leves, né? Com certeza. Se é um paciente com asma intermitente, você usa um beta agonista de curta, só para tratar a crise.
Só que hoje existe uma tendência de você já usar o corticoide inalatório. Por Isso. quê? Porque o corticoide Mesmo inalatório precocemente. é o que age na fisiopatologia da doença. É o que diminui a hiperreatividade mesmo, né? Então, mesmo sendo intermitente, tem pessoas que nem usam, tá? É. No intermitente, o corticoide. Mas existe hoje uma tendência à utilização do corticoide inalatório, inclusive nos intermitentes. É. Nos persistentes leves e nos persistentes moderados, é o beta-2 de longa com corticoide inalatório. Aí entra lá o Alenia, o Ceretide. Ceretide, Cerevente, aí tem vários aí, né? Entre outros, né? E no paciente com asma persistente grave, você vai usar beta-2 de longa, corticoide inalatório e corticoide oral. Você ainda vai botar aí uma prednisona para usar aí 40 miligramas por 5 dias, mais ou menos. Dose alta, corticoide é essa característica, né? Começa com a dose alta e vai reduzindo a dose. E ele vai usar pouco tempo, né? Só para tentar tirar ele da crise. Agora, se é um paciente com crise asmática aguda, que chegou agora na emergência, é o velho Berotec, né? Com certeza. Que geralmente se faz com atrovente, também para ressecar a via respiratória. Berotec, que usa lá 10 gotas em média, usa uma gota a cada 3 quilos de peso numa criança, né? Pode chegar até 20 gotas. O Berotec, ele saiu do mercado. Deu uma saída, é isso que eu ia falar. Época, né? Depois retornou e tal, mas a gente ficou... É o carro-chefe, A gente ficou viúvo do Berotec durante algum tempo. Não dá para ficar sem Berotec. Usando só atrovente, mas o Berotec é muito mais eficaz. Muito mais, né? Só faltava ter que dar o Aerolim de cápsula de volta. Exatamente. Que é coisa que era feita 50 anos atrás, ou menos, 40 anos atrás, né? E também se faz, né, dependendo da crise, né, se faz hidrocortisona. Venosa ou até a prednisona oral. O metilprednisolona e o corticoide, de uma forma geral, nos casos mais graves, vai ajudar. Mas lembrando que o corticoide não vai tratar o broncoespasmo. O corticoide sistêmico não vai tratar o broncoespasmo imediatamente ali, né? Ele vai demorar funcionar algumas horas, né? Então, o corticoide você dá... Que vai agir na hora é o beta-2. É o beta-2 inalatório, né? Geralmente inalatório, né? Tem alguns casos até que se faz sistêmico. E às vezes você faz uma nebulização e o paciente melhora. Às vezes você tem que repetir a cada 30, 60 minutos por 4 horas. E vai repetindo, vai fazendo nebulizações. E aí, para esses casos, assim, se você acha que o caso vai ser... Geralmente, quando você repete a nebulização, você faz o corticoide. Faz o corticoide venoso. Né? Ou se ele chegou aí e você já classificou a crise como moderada grave, você já entra com corticoide. Já entra com corticoide. Eu acho que o corticoide não faz mal a ninguém agudamente numa situação dessa. Então eu opto, né, pela gravidade. Claro, tem o paciente que chega com broncoespasmo leve. Não há necessidade. Não tem necessidade. Aquele paciente que chega ansioso na emergência, né, com aquele olho, né, aberto lá, muito ansioso, respirando, aí eu já faço o corticoide e faço o broncodilatador. Agora, se você passou lá 4 horas, já aconteceu isso. Já acontece. Nebulizando, meteu o corticoide e nada, o cara tá em insuficiência respiratória. Às vezes você utiliza o sulfato de magnésio, que volta e meia a gente fala nele aqui. Que pode ajudar, droga às vezes, né? Que pode ajudar, mas invariavelmente o paciente pode ter que evoluir para uma intubação. Exatamente. E aí, na intubação, amigo, se vira nos 30, o intensivista e o fisioterapeuta. Porque vai ser cruel, hein? Vai porque é o paciente, assim, primeiro você não tem jeito, você tem que sedar esse paciente, curarizar, né? Se não curarizar, a chance de intubação, num caso desse, de sucesso na intubação é pequena. Então tem que sedar e tem que curarizar. Né? E aí vamos embora, e aí vamos ventilar. E aí são justamente esses casos que acabam evoluindo para óbito, né? Ou por problemas na intubação, como você falou, porque às vezes está no interior do interior, está num local sem recurso. Nem bloqueador neuromuscular. Não tem fisioterapeuta. Às vezes, o médico nem é intensivista, é um emergencista ali que não está também tão treinado assim para lidar com um caso tão complexo, né? E às vezes evolui para óbito, ou às vezes tem toda a estrutura e mesmo assim acaba evoluindo para óbito. Porque assim, o paciente ele está ali já com a crise, tá? Em geral, né, no cúmulo, no pior da crise, ele já está hipoxêmico. Então a própria hipoxemia já aumenta a chance de problemas cardiológicos, né? Já aumenta a chance, por exemplo, de arritmias cardíacas. Então assim, aí é uma bola de neve, né, meu amigo?
E aí eu queria ressaltar duas situações aí no tratamento da asma. O primeiro é os pacientes que têm associação com rinite e doença alérgica, que você pode usar os antagonistas do leucotrieno, Isso. geralmente o Monteler, né, o Montelukast, Montelukast. né, que é comprimido. Zafir Lucas também, outra opção, Eu né? acho que é menos usado, né? O Montelukast é mais popular, né? E também a terapia com biológico, né? Que é o omalizumab, o Xolair, que é o anti-IgE, que a dose é feita pelo cálculo com IgE, né? Com a dosagem sérica. Com a dosagem sérica. E lá, se você checar no Medcode, no elemento asma, em tratamento, tem a tabelinha lá para aqueles que têm que usar o omalizumab, o Xolair, para asmas alérgicas graves. Então, eu queria só ressaltar esses dois pontos aí. Perfeito. Beleza, Áureo? E aí, gostou do nosso Papo Medcode? Muito bom. A gente arrematou legal, né? A sequência ciência respiratória, DPOC e asma agora, né? Fechando aí o sistema respiratório. Mas aí, futuramente, a gente vai acabar que vai voltar para o sistema respiratório, porque vai ter pneumonia, vai ter outras coisas interessantes para a gente acabar falando. Esse módulo é que derrame a gente fechou. pleural. São temas muito intercância de pulmão, por que não? Mas a gente segue aí no nosso Papo Medcode. Algumas palavras finais? Nada, só agradecer aí a presença de todo mundo, né? Atua também aqui, sempre compartilhando aí conhecimento. E lembrar que nosso Papo Medcode, toda semana, toda quarta-feira, 8h30 da noite, estamos aqui conversando sobre algum tema. Beleza, meus amigos. Aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço e até lá.